Mas e se essa mulher falar assim, eu quero a conversão do meu marido? Essas mulheres do círculo de oração não vão orar? Vão. E Deus não vai ouvir, não vai responder? Não é? Então, é uma loucura. É uma loucura falar que 43% das mulheres da igreja sofrem agressão física. Posso aumentar o número. 70% das mulheres que vieram para a igreja vieram porque sofreram agressão física. Aí sim. Porque a pessoa procura Deus na hora da luta. Sim. E essas 70% que vieram, oraram. 90% delas têm um testemunho para contar. Deus mudou a minha vida. Deus restaurou meu casamento. Deus restaurou meus filhos. Quantas mulheres que descobriram que o marido traiu elas, né, estavam em depressão profunda, agrediram o marido por causa disso, foram à igreja, se converteram e pediram oração ao círculo de oração. Círculo de oração, deixa eu falar para vocês o que é um círculo de oração. Círculo de oração é um exército de mulheres. A maioria delas, porque são assembleianas, a grande maioria delas não tem acesso a estudo, não tem acesso nem à internet, mas são mulheres que passam 2, 3, 4, 5 horas orando por dia. Mulheres que têm marcas no joelho. Os joelhos delas são calejados. A oração daquelas irmãs move a mão de Deus e a mão de Deus move o mundo. Eu quando me converti, fui adotado por irmãs do círculo de oração, por isso que eu defendo o círculo de oração, e eu defendo qualquer pessoa, tá com qualquer problema, não conseguiu resolver em nenhuma esfera, traz aqui para as mulheres, bota aqui, deixa elas orarem. Eu desafio você, amigo, você jornalista que falou de mim, você, senhorita, Raquel Sherazade, hoje estou usando o seu nome, você já foi evangélica, você foi criada na igreja, você falava comigo, você me deu o seu livro, que eu e o Bolsonaro fizemos propaganda dele. Você me defendia lá na Globo, na SBT, quando ninguém mais me defendia. Aí depois você passou por um problema no seu casamento, eu não sei o que aconteceu, que a sua cabeça virou, você expõe todas as horas as mazelas, como se todas as igrejas tivessem pedófilos, tivessem assassinos, tivessem ladrões e bandidos. Nem todo mundo é assim. Então eu não sei que mágoa foi essa, né? Que ela sempre me cita, ela já me citou 2 vezes. E na questão a justiça não permitiu o vídeo ser arrancado do ar, né? Não, ainda não. Então veja só, eu fico imaginando o ódio que ela carrega, a decepção que ela teve com o pastor dela, com a igreja dela. Você não pode generalizar e falar que todo mundo é desse jeito. Nem todo mundo é desse jeito. Tem problema? Tem problema. Agora, eu desafio mostrar para mim um pastor que falou para a mulher assim, olha, não vamos esconder, vamos abafar aqui o problema seu. Eu desafio. Se tiver alguém que o pastor falou isso, por favor, me fale o nome dele, porque eu mesmo vou conversar com esse pastor, eu vou denunciar ele, porque ele é cúmplice de um crime. Helena Raquel, quando fez a fala dela lá no Gideões, ela disse, vou fazer uma denúncia. Denúncia tem que ter nome e endereço. Porque denúncia é isso. E se você está denunciando, você ou está vivendo o problema, ou você conhece quem está vivendo. E se você conhece quem está vivendo e não tomou atitude, você é cúmplice. Então, mude-se a palavra. Não vim fazer uma denúncia, eu vim fazer um alerta. Tudo bem, um alerta. Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que sofrem na igreja. Tem, mas a igreja é o reduto que acolhe as mulheres que vieram de fora com problema. É isso que eu quero que as pessoas entendam. E não é coniventes com canalhas que agridem as mulheres, mas ora para transformação. Eu fui citada nominalmente em um podcast pelo parlamentar e pastor Marco Feliciano, a quem eu algumas vezes já fiz menção, dizendo da importância que o ministério do pastor Marco Feliciano tem para os evangelistas no Brasil de modo geral. E por que eu cito inicialmente, um traço da história do pastor Marco Feliciano? Porque eu acredito que qualquer fala de qualquer pessoa também precisa ser analisada a partir da história. Honrando a história, reconhecendo o lugar. É honesto, em qualquer avaliação. Pois bem, pastor Marco Feliciano, pastor parlamentar, me citou nominalmente em um podcast. E ele levanta 2 questões ali importantes. A primeira é quando ele diz que gostaria de conhecer que fosse trazido nomes de pastores que eventualmente pudessem ter aconselhado alguém a não procurar uma delegacia, a resolver as coisas de uma outra maneira. Eu estou parafraseando e até melhorando, ok? E é possível que nesse requerer do referido pastor, eu consiga comprovar com maior clareza o quanto é desafiador trazer essas questões a público. A minha pergunta é, irmã Helena Raquel, esposa do pastor Eliomar Dionel, quase 2 milhões de seguidores só aqui. E vejam que tipo de reação eu tenho colhido minoritariamente, mas tenho.
de algumas pessoas. Como que a irmã Ceissa, a irmã Lisa, consegue enfrentar sozinha uma situação dessa? Os nomes, obviamente, são figurados que eu usei aqui. O que eu quero dizer é que se alguém que propõe uma fala exortativa sobre um tema existente enfrenta esse tipo de pressão, o que será de quem está na ponta? Percebe? Pois bem, vamos para a segunda questão. A segunda questão é denúncia. O pastor e parlamentar Marco Feliciano olha para a palavra denúncia em uma fala de quase 1h40 e se inquieta. Eu vou responder. Existe algo a mais, admirável na pessoa do pastor Marco Feliciano, parlamentar. E agora eu falo especialmente como orador, como pregador. É que ele é um mestre nas palavras. Eu disse palavras especialmente de vocábulo, embora ele seja também, obviamente, um extremo conhecedor da Bíblia. Como mestre das palavras, ele tem uma oratória maravilhosa, ele conta uma história, ele se comunica muito bem, ele sabe perfeitamente que palavras em um discurso precisam ser analisadas a partir do contexto em que elas são ditas. E é por isso, pastor Marco Feliciano, que eu não fiz ali uma denúncia crime, obviamente, e o senhor sabe. A denúncia ali tem outra conotação. Declaração, exposição, revelação são sinônimos, significados para a palavra denúncia. Denunciar também é fazer conhecer, revelar, declarar. E é óbvio que pastores ali sentados, assentados, gente nobre, pura, entendeu perfeitamente. O povo também. E aqueles que sabem das mazelas que enfrentamos e lutamos diariamente para combatê-las, entendem que não é sobre os bons que me referi, mas sobre os maus que existem sim entre nós. Agora eu quero falar por segundos e dizer que hoje faz 30 dias que eu entreguei a mensagem que eu entreguei e durante 30 dias não fiz o que eu estou fazendo agora, mas agora estou autorizada por aquele que é maior do que eu a dizer o que vou dizer. Olha aqui para mim. Pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem perfeitamente que recebemos em nossos gabinetes pessoas que advêm de lugares adoecedores, lugares onde há lideranças manipuladoras, abusadoras, e essas pessoas em confiança abrem o coração em sua chegada e falam de histórias desde a sua infância até a velhice, que fazem nos perceber o quanto é importante sermos igreja saudável, relevante e abençoadora para acolher estes que estiveram em ambientes onde o nome igreja não condiz com a realidade. Mas nesse ponto eu entendo perfeitamente que o pastor Marco não tem essa vivência. O pastor Marco é pastor, conferencista internacional, parlamentar. Estou falando de segunda a segunda. Não estou falando de conferências, encontros, congressos, vigílias. Estou falando de visita no lar. Estou falando de final de ciclo de oração. Não as lembranças da infância, da adolescência que todos nós temos. Estou falando de 2025, 2026, no chão da igreja. Então, quanto a isso, eu estou em paz, porque eu sei que os pastores de igrejas bíblicas, saudáveis, éticas, sabem que esse mal existe e se sentem privilegiados por poder acolher e amar, revelando às pessoas a verdadeira igreja. Eu concluo dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, nós queremos nomes. Eu concluo dizendo: fariseus, saduceus, quem Jesus? Nós queremos nomes. Por favor. Por favor.